De tudo que estudamos até agora, podemos concluir que a consagração, no caso de um cristão, é a prática de separar alguém ou algo e oferecer a Deus, para que Deus santifique e use segundo os seus propósitos. Por meio da consagração, nós entregamos e Deus santifica, tomando para si e usando em seu serviço. Agora que compreendemos o que é a consagração, precisamos entender como ela é feita. Por isso, vamos analisar os atos de consagração. A consagração decorre da certeza de que necessitamos de Deus e queremos sua presença manifesta em nossa vida. Por isso, é normal que a consagração seja feita em meio a louvores e orações. Por meio dos louvores nós declaramos a nossa fé, reconhecendo quem é o Senhor e o que Ele significa para nós. E pela oração, nós comunicamos nossa intenção a Deus, nos colocando à sua disposição para ouvir a sua voz. Assim, no período de consagração, durante a nossa preparação para o encontro com Deus, nós devemos oferecer a Ele nosso louvor, expressando em palavras e cânticos aquilo em que cremos. Da mesma forma, devemos anunciar, por meio da oração, que desejamos a presença de Deus em nossas vidas, que necessitamos do seu auxílio, do seu socorro, que dependemos de sua graça e sua misericórdia. A consagração, como vimos, envolve também atos de separação. Por esse motivo, no período de consagração convém que nos afastemos das coisas impuras, daquilo que ofende a santidade de Deus. Isso significa deixar de ver e de ouvir aquilo que desagrada a Deus. Filmes, músicas, programas de TV, sites na internet e tudo que tenha conteúdo impuro, profano, torpe, malicioso e desonesto. Se afastar das fofocas, das maledicências, bem como de palavrões, murmurações, insultos e xingamentos. Também significa sondar nossos próprios corações e nossas intenções, para detectar pensamentos e sentimentos indevidos, pecaminosos. Observar se não estamos com o coração marcado pela inveja, pela cobiça, pela ganância, pela ira, pelo ressentimento ou pela amargura. Esse seria o limpar as nossas vestes, que Deus exige de nós para que o nosso encontro com Ele não seja a causa da nossa destruição. Então, nessa separação somos forçados a nos reconciliar com nossos irmãos, a reparar danos que temos causado a outras pessoas, a perdoar aqueles que nos ferem e a pedir perdão para as pessoas que ferimos. Essa limpeza é de extrema importância. E se ela não for feita, dificilmente seremos agraciados com a presença do Senhor em nossas vidas e com os benefícios de sua aliança conosco. Mas a separação não se restringe a esse processo de limpeza, de afastamento daquilo que é obviamente mal. Ela também significa o distanciamento daquilo que nos distrai, que desvia o nosso olhar e que nos impede de ouvir Deus. Em tempos de tanto entretenimento fácil como o que vivemos, a consagração exigirá de nós que deixemos por um tempo de assistir TV, acessar redes sociais, surfar pela internet, passear no shopping, entre outras coisas banais, para nos dedicarmos à oração e à leitura reflexiva da palavra. Se você decidir consagrar um objeto, um animal ou um imóvel, primeiro precisa ter em mente que Deus não aceita coisas impuras. Por isso, em diversas passagens bíblicas vamos observar Deus determinando que seu povo simplesmente destruísse aqueles objetos, locais e animais que eram usados para consagração a ídolos pelos povos das terras que seriam conquistadas, ainda que se tratassem de objetos de extremo valor. Esses objetos eram chamados de anatemas. E o povo chegava a ser proibido até mesmo de tocar neles. Aquilo que é fruto de roubo, de prostituição, de engano, do lucro obtido através do mal causado a alguém ou de suborno não deve ser consagrado a Deus, sob pena de você atrair a ira de Deus e não a sua bênção. Dito isto, vamos analisar o elemento da separação, quando a consagração recair sobre objeto, animal, imóvel ou até mesmo um negócio. Nesse caso, você precisa escolher e separar aquilo que será consagrado. Escolher, compreendendo que será para Deus e que para Deus devemos sempre ofertar o melhor, como Abel fez, escolhendo as primícias de seu rebanho e o melhor de sua gordura. Separar, entendendo que a partir daquele momento aquele objeto, animal, imóvel ou lucro não mais pertence a você e não pode ser usado por você ou por qualquer outra pessoa em outra atividade ou com outra finalidade senão o serviço a Deus, definido e apresentado no ato da consagração. Lembre-se, a consagração é um ato espontâneo praticado pelo ser humano, mas esse ato não se confunde com esmolas. Deus não aceita nem merece esmolas. Para que consagração seja aceita por Deus, ela deve recair sobre algo puro, bom e que represente o seu melhor. E uma vez que a consagração pressupõe oferta e sacrifício, nesse processo nós necessariamente precisamos oferecer a Deus algo que tenha valor para nós. Quando abordamos esse assunto é natural as pessoas pensarem em dinheiro ou bens materiais.
que podem sim ser ofertados ou semeados na vida de outras pessoas durante o período de consagração. Mas o sacrifício pode estar no tempo de descanso ou lazer que você está deixando de ter para privilegiar o momento de comunhão com Deus. A oferta e o sacrifício também podem estar presentes na prática do jejum, quando a pessoa se abstém de alimentos e bebidas por um período específico com o objetivo de se preparar para entrar na presença manifesta do Senhor, ouvir a sua voz, cumprir a sua vontade e ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Por último, a consagração também pode envolver o voto, que é um compromisso que a pessoa assume diante de Deus para fazer ou deixar de fazer algo, a fim de que o Senhor se faça presente e haja em sua vida. Todos esses atos de consagração que vimos anteriormente podem ser praticados individualmente ou em grupo, quando pessoas se unem com o mesmo propósito diante de Deus. E são exatamente esses atos, praticados com seriedade e comprometimento, que revelam aos céus a nossa verdadeira e real disposição, gerando o ambiente necessário para que o encontro entre a terra e o céu se realize. Há situações específicas em que a consagração possui uma forma certa para ser feita. Situações em que o próprio Deus exige a prática de determinados atos ou a abstenção de outros como condição para se fazer presente na vida de alguém. Essas situações específicas serão estudadas durante as nossas 12 reuniões da campanha 12 dias de consagração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao final dessa campanha, desejamos que todos não apenas tenham adquirido o entendimento necessário, mas coloquem em prática a consagração, fazendo do ano de 2023 um ano diferente, especial, durante o qual nos preparemos para que o Senhor possa se manifestar plenamente com toda a sua glória, majestade e poder em nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossa igreja e na nossa sociedade. E você não pode ficar de fora daquilo que Deus fará em nosso meio.